Olá, meus amados, que a graça do Senhor esteja contigo e com a tua amada e querida família. Sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Que Deus te abençoe ricamente, você e tua família, todos os dias da tua vida. Amados, estamos na série Conhecendo os Propósitos do nosso Pai querido. Hoje o tema do nosso estudo, da nossa meditação é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 27, que Deus criou o homem à sua imagem. Está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os répteis. Deus deu aos nossos pais o domínio sobre a natureza, lá no jardim do Éden. Queridos, o ser humano original foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus criou o homem perfeito. Primeiro Deus criou todas as coisas, o sol, a lua, as estrelas, o mar, os peixes. Deus criou toda a natureza, a vegetação, tudo era perfeito, os animais domésticos, os animais selváticos. Então, no sexto dia da criação, Deus criou o homem à sua imagem com sua própria mão. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus foi falando, tudo foi aparecendo. Mas o ser humano, Deus usou o barro. Está lá em Gênesis 2, verso 7, diz que Deus criou o homem do pó da terra. Deus usou as suas mãos para criar o ser humano. Amados, nossos pais, originalmente criados à imagem e à semelhança de Deus, tanto na parte física, como também na parte moral, na parte espiritual. Nossos primeiros pais, lá no lindo e encantado Jardim do Éden, não tinha pecado. Era uma vida perfeita. Vocês conhecem a história da queda de Adão e Eva, inclusive nós já fizemos esse estudo em semanas posteriores. Nossos pais pecaram. Com a desobediência de nossos pais, com o pecado de nossos pais, o ser humano perdeu a imagem e a perfeição que Deus tinha dado à humanidade. O ser humano se rebaixou e continua se rebaixando mais e mais. Amados, o ser humano tornou-se inimigo de Deus. Já está indo aí para 6.000 anos o conflito entre o bem e o mal, e os seres humanos estão envolvidos nesse conflito. O ser humano tornou-se um ser pecaminoso, decaído, aliado a Satanás e tornou-se inimigo de Deus. Satanás tornou-se o príncipe deste mundo quando ele levou nossos pais a pecar. Então a natureza de Satanás, corrupta, rebelde, orgulhosa, depravada, aquele que foi criado perfeito, aquele que foi criado santo, mas rejeitou os propósitos de Deus, rejeitou a lei de Deus, rejeitou a soberania de Deus, se rebelou contra Deus e levou os seres humanos a pecar. Todos os seres humanos já nascem com a natureza pecaminosa, já nascem como amigos de Satanás, por natureza, porque já nasce pecador. A natureza pecaminosa está em todos os seres humanos. Infelizmente, por isso o ser humano ele tem ódio, tem inveja, tem orgulho, ele mata, ele rouba, ele estrupa, ele se destrói uns aos outros, não tem amor, as violências, as corrupções aumentam-se mais e mais, a ganância e etc. Porque o ser humano é pecador, é decaído, e o pecado denegriu a imagem de Deus no ser humano. Mas através do Senhor Jesus Cristo, meus amados, através do Espírito Santo, Deus tem trabalhado na humanidade através do ministério do Espírito Santo, através dos seus mensageiros, os profetas, os patriarcas, os apóstolos, em todos os séculos, desde o início do pecado, Deus tem trabalhado pela restauração do ser humano, pela
Deus tem trabalhado pela sua recuperação, não somente física, que o ser humano se deformou. O ser humano não é tão bonito como foi nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, mas Deus também trabalha pela recuperação espiritual, moral no ser humano. Amados, apesar de sermos pecadores, sermos decaídos, Jesus te ama, Jesus me ama, Jesus tem planos maravilhosos para você e para mim. Deus nunca esqueceu da humanidade, apesar da sua rebelião. E hoje, na face da terra, Deus tem muitos e muitos filhos e filhas que correspondem ao chamado do Espírito Santo, que dão ouvidos para a palavra de Deus, como você está dando ouvidos para a palavra de Deus. Quantos milhões e milhões têm sido transformados, estão sendo transformados pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, tornando-se filhos e filhas adotivos do nosso Pai Celestial. Amém? Então o pecado nos separou de Deus, o pecado nos deformou fisicamente, espiritualmente, moralmente, mas a graça de Jesus, o poder do Espírito Santo está restaurando novamente o ser humano à imagem e à semelhança de Deus. Amados queridos, Jesus nunca desistiu de você e de mim, Ele nunca desiste do ser humano. Foi por isso que Jesus pagou um preço infinito pela nossa salvação. Passou por uma morte sem igual, passou por um sofrimento sem igual, deixou toda a glória celestial e veio, humilhou até o pó. Desde criança foi humilhado até o pó, enfrentou a morte de cruz, passou por uma angústia indescritível para salvar você e a mim, para restaurar em você e em mim a imagem perdida pelo pecado, a imagem de Deus, como originalmente o homem tinha. Queridos, eis a vontade de Deus. Palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 48, Jesus diz assim: portanto, sede-vos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Olha só que bênção, hein? O alvo de Deus é que você e eu, na nossa esfera limitada, que alcancemos a perfeição como Deus é perfeito. Deus é infinitamente perfeito na sua infinita esfera. Você e eu somos desafiados a encontrar a perfeição em nossa limitada esfera humana. Sermos perfeitos nas nossas limitações com o poder do Espírito Santo. Jesus disse: sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Isso significa, nas palavras de Jesus, que Ele não desistirá de nós, que Ele trabalha por nós pelo Espírito Santo. O outro texto, meus amados, está aí na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, onde diz assim: sede-vos santos, como também eu sou santo. Está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus está te preparando, me preparando para a grande Assembleia Universal. Amados, enquanto estamos aqui na face da terra, nessa peregrinação, porque aqui não é o nosso lar. O nosso lar é onde não vai ter mais morte, tristeza, angústia, notícias ruins, onde não vai ter sofrimentos. Nós estamos numa escola de disciplina, estamos numa escola de preparação, de regeneração, de transformação para a santa cidade, para o lar original que Deus tinha plano que nossos pais continuassem habitando, mas infelizmente eles pecaram. O plano de Deus é restaurar completamente a sua imagem em você e em mim, física, moral e espiritual. Amém? Mais um versículo, meus amados, vamos ler juntos. 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios 3, verso 18, vamos ler juntos. Nos diz assim: 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de glória, como pelo Espírito do Senhor. Olha aí, meus amados, com a face descoberta,
olhando pela fé em Jesus Cristo, autor, sustentador da nossa fé. Como que você olha para Jesus a cada momento? Através da palavra, através da oração, através da comunhão, buscando a Deus a cada dia, falando com Deus a cada dia, ouvindo a sua voz diariamente através da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, buscando a Deus de todo o nosso coração. Estaremos sendo transformados a cada dia, estaremos sendo mudados. Então nós vamos começar a falar como Jesus falava, nós vamos amar as pessoas como Jesus amava, nós vamos tratar as pessoas como Jesus tratava. Você e eu estaremos andando nas pegadas de Jesus pelo Espírito Santo. E quando nós pecamos, a gente se arrepende, a gente confessa e Jesus perdoa. Queridos, não desista. Jesus te ama, te amou e te ama e te amará eternamente. Não desista de continuar olhando para Jesus, porque você está sendo transformado e sendo preparado para a eternidade. Queridos, para nós termos a imagem física de Deus, sermos transformados de forma gloriosa, precisamos ter a sua imagem moral e espiritual. Primeiro devemos ter a imagem moral de Deus, espiritual, uma vida reta, isenta de pecado com a graça de Deus, sendo pecadores, mas não vivendo na prática do pecado. Porque ser pecador é uma coisa, todos nós somos pecadores, mas não devemos viver em pecados voluntários. Deus te dá força, poder para não viver em pecados voluntários. Pecado voluntário é pecado que nós sabemos que é pecado e continuamos fazendo. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos destrói espiritualmente, moralmente e fisicamente. O pecado leva o ser humano na profundeza do abismo eterno. Mas o arrependimento e confissão, o perdão, nos leva mais e mais à glória de Deus. E no dia da vinda de Jesus, nós seremos transformados de glória em glória, para termos a imagem e a semelhança de Deus completamente. Amados, você é um filho adotivo e eu também. O pecado nos separou de Deus, mas Jesus nos resgatou pelo seu precioso sangue. Amados, o alvo de Deus é restaurar completamente a imagem física, moral e espiritual de Deus em você, em mim, em milhões de seus filhos que estão na face da terra. Abre o teu coração a Jesus, porque eu vou abrir também. Tomamos a decisão de buscá-lo a cada dia. O nosso foco é seguirmos o exemplo de Jesus. Jesus disse certa vez em João 13,15: eu vos dei o exemplo, como eu fiz, façais vós também. Que o Senhor Jesus seja o teu exemplo, o meu exemplo a cada dia. Amém? Muito obrigado pela sua participação, por ter ficado até o finalzinho desse vídeo. Estarei orando por você agora e pela sua amada e querida família. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Cremos que o Senhor nos ama, que o Senhor deseja restaurar em nós a cada dia, a cada minuto, a cada semana, a cada instante, a sua imagem física, moral e espiritual que o homem perdeu com o pecado. Nos dê o Espírito Santo, Pai, que a sua imagem seja impressa em todos os nossos amados irmãos e amigos. Abençoe cada família, cada pessoa que está participando desse canal, que está participando dessa meditação. Cuide de nós todos e que os anjos poderosos continuem conosco, nos dando a tua paz, a alegria do Espírito Santo, um novo coração. Nos transforma, Pai. Restaura-nos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça do Senhor Jesus. Deus te abençoe hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém.